Olá, tudo bem com você? Eu desejo compartilhar contigo da palavra que Deus tem colocado em meu coração. Que Deus não é limitado por tempo e espaço. Você sabe muito bem disso. Todos nós sabemos. Mas você sabia que o ser humano já viveu esse privilégio de não ser limitado por tempo e espaço? Quando Deus fez o homem, o fez à sua imagem e semelhança. E o homem desfrutava das características divinas, porque ele não havia pecado ainda. Nesse período de não pecado, o homem desfrutava de perfeição. Por isso, não havia morte. Morte não existia nessa época. O homem não se degenerava. O homem vivia à semelhança do Altíssimo, vivia a perfeição. Com a queda, quando o homem pecou, ou seja, errou o alvo, decidiu viver fora dos propósitos divinos, estabelecer o seu próprio estilo de vida, então o homem caiu, perdeu essa semelhança do Altíssimo. Não na totalidade, mas é como se ela ficasse desbotada. Então o homem passou a sofrer tudo isso que hoje ele sofre: morte, envelhecimento, degeneração. Tudo isso é consequência da decisão funesta do ser humano de sair, abandonar a comunhão que gozava com Deus antes do pecado. Mas Deus demonstra sempre o seu infindo amor para conosco. E Deus sempre disse à humanidade que a resgataria, que a libertaria do jugo do pecado. Lhe daria o Salvador, o Redentor. Geração após geração, Deus sempre levantava os seus instrumentos, seus vasos, seus mensageiros, para reavivar na memória do povo, na memória do ser humano, o cumprimento da sua promessa. Ele prometeu o Salvador, ele prometera o Redentor. E de geração a geração, o Senhor reavivava na mente e nos corações do ser humano essa verdade, esse compromisso, essa promessa de Deus de redimir a espécie humana do jugo do pecado. Isso foram milênios assim, de geração a geração, sempre Deus trazendo à memória do ser humano que ele daria o libertador, o Salvador. Durante um espaço de tempo de mais ou menos 400 anos, é como se Deus tivesse silenciado. E olha que estamos falando em contagem de tempo para a nossa concepção, para o nosso entendimento. Porque para Deus não existe cronologia. Deus não é limitado por tempo e espaço. Tempo, espaço é para nós, seres finitos, limitados por conta do pecado. Então, na contagem cronológica humana, durou em torno de 400 anos que Deus não mais enviava seus mensageiros, seus porta-vozes, não mais trazia à memória das novas gerações o cumprimento da promessa. Ora, isso quer dizer, meus amados,
que é como se Deus tivesse definido que já havia passado tempo suficiente para que o homem tivesse bem nítido, bem registrado no âmago do seu coração de que ele daria o libertador, o Salvador. Então, aquelas pessoas, aquelas gerações que se mantiveram firmes, confiando no cumprimento da promessa, se saiu muito bem. Foi muito bem. Mas aquelas gerações que abandonaram o cumprimento da promessa, que acharam que estava se delongando muito, estava muito demorado, era como se Deus tivesse os abandonado, essas se perderam. Triste o fim dessas gerações que não viveram aguardando confiantemente o cumprimento da promessa divina. Após os 400 anos, o Senhor então cumpriu a sua promessa e enviou ao homem o libertador, o Salvador. E ele nascera em Belém, na cidade de Davi, conforme o Senhor mesmo havia predito. O menino cumpriu todos os pré-requisitos, atendeu todas as expectativas. Mas a humanidade precisava ter conhecimento de que já havia se concretizado a promessa. O Salvador já havia chegado. E para isso, Deus envia o seu mensageiro, o anjo. No texto fala o anjo. Trata-se do anjo Gabriel. Então, Gabriel veio ao mundo, veio ao homem para avisar-lhe que a promessa de Deus havia se concretizado. Olha, isso nós encontramos em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8. Olha o que nos diz. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Nas proximidades. Nas proximidades de Belém. Era mais ou menos 1.200 metros, um pouco mais de 1 quilômetro, onde os pastores estavam nos campos, cuidando dos seus rebanhos. E era à noite. Porque nesse período do ano, as noites eram iluminadas. Então, durante o dia, um calor forte, os pastores decidiram, então, cuidar dos seus rebanhos à noite, quando o clima era mais ameno e a noite iluminada. E eles estavam ali, cuidando dos seus rebanhos. Verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Você imagine a cena. Se imagine nesse cenário. Eles estavam cuidando das ovelhas, dos seus rebanhos, quando de repente, tudo tranquilo, noite tranquila, o anjo do Senhor lhes aparece. E como mensageiro de Deus, então a glória de Deus estava com ele. E a glória do Senhor envolveu todos aqueles pastores. E eles ficaram atônitos. Eles temeram pelas próprias vidas deles. Ficaram apavorados. Olha na sequência, verso 10.
Todavia, o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Meus queridos, as coisas de Deus são assim, bem claras, bem nítidas. Deus não gosta que nós fiquemos atônitos, apavorados. Quando é de Deus, Ele se apressa em nos acalmar, em nos avisar, em nos alertar. O anjo do Senhor os viu atônitos, apavorados, e tratou de imediato de lhes avisar: não se atemorizem, eu vos trago boas novas, vos trago notícias alvissareiras, motivo de alegria, de regozijo. Então, o anjo do Senhor tratou de acalmar os corações dos pastores. Verso 11. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Messias, o Senhor. O anjo tratou de lhes avisar e lhes acalmar. E disse-lhes: ora, as boas novas que eu vos trago não são exclusivamente para vocês, é para toda a humanidade. Essas boas novas trata-se do cumprimento das promessas que Deus fizera ao ser humano desde os primórdios, e que já havia 400 anos que estava como se fosse em silêncio, sem falar nada. Essas boas novas são para todos, todos indistintamente. E as boas novas é que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Messias é o termo hebraico que significa ungido, o ungido de Deus. E Salvador é Jesus. Jesus significa o Salvador da humanidade. Então, essas são as boas novas que o Senhor nos traz. De que há salvação. De que não precisamos mais vivermos atrelados ao jugo do pecado. Não precisamos mais vivermos sob o domínio, a regência do pecado. Hoje nós temos o Salvador, que é Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o Senhor de tudo e de todos. Na sequência, verso 12. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. Outra vez, para não ficar dúvida pairando no ar. Quando vocês forem, vocês chegarão a um local e encontrarão o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Uma situação atípica, totalmente peculiar ao Senhor Jesus, né? Quem mais estaria numa condição dessa, senão o Salvador da humanidade? Verso 13. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando. No mesmo instante que a notícia foi proclamada, Deus enviou uma multidão de seu exército celeste, que juntamente com o anjo Gabriel, louvavam o nome do Senhor, glorificavam a Deus. Olha, o louvor qual era?
Verso 14. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Graça, meus queridos, significa favor imerecido. É um benefício que o ser humano não é digno de desfrutar, mas que o Senhor, por seu amor infindo para conosco, decidiu nos dar. Graça, favor imerecido. Todos nós merecemos a condenação eterna, o castigo eterno. Nossos pecados fazem jus a isso. Mas Deus, por seu amor, longanimidade e misericórdia, nos dá a vida eterna em Jesus Cristo. As boas novas do Senhor, portanto, é para que todos que a recebem a graça do Senhor, o favor imerecido de Deus, desfrute de paz, de tranquilidade, tenha os seus pecados cancelados, passe a viver vida nova, vida eterna. E essa notícia, essas boas novas, é para toda a humanidade. Não é para um grupo específico ou uma nação específica. O Senhor Jesus não é exclusividade de ninguém. O Senhor Jesus é a salvação para todo aquele que nele crê. Portanto, o Senhor nos diz que todo aquele que recebe o cumprimento da promessa dele em Jesus Cristo, recebe a vida eterna, recebe a sua graça redentora e goza de paz. Paz que excede em muito ao entendimento humano. Não podemos explicar. Mas essa paz passa a habitar em nós quando nós nos rendemos a Cristo. Quando nós recebemos em nossas vidas o cumprimento da promessa do Senhor. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo uma época que é como se Deus estivesse em silêncio, semelhante aos 400 anos antes do cumprimento da promessa. Hoje, a humanidade vive uma expectativa, porque o Senhor Jesus disse: eu voltarei para o Pai. Voltarei para onde? Ou de onde eu vir. Mas eu voltarei. Segunda vez. Mas desta vez, não pisarei esta terra. Vocês me verão nos ares. E eu vos recolherei, para que onde eu estiver, ou onde eu estou, estejais vós também. Então, meus queridos, nós aguardamos o cumprimento de mais uma promessa. A promessa que o nosso Redentor voltará para nos recolher, para estarmos com Ele para sempre. E porque o tempo na cronologia humana se delonga, a gente diz: ele esqueceu, ele não voltará. Nós cremos numa fantasia, numa ilusão. Aos que desvanecem na fé, abdicam da fé e abandonam a promessa, não resta outra alternativa senão a condenação eterna. Mas os que perseveram na fé, aguardando a qualquer momento a manifestação do glorioso dia do Senhor, a segunda volta dele, aguardando o cumprimento de sua promessa. Afinal de contas, quem foi que prometeu? Um homem?
falho, pecador, um homem que não merece crédito, não merece credibilidade, ou o homem perfeito, aquele que é digno de toda a confiança, de todo o mérito, aquele que é digno que nós confiemos nele. Então, se a promessa vem de Jesus, o Salvador da humanidade, daquele que é digno, que é merecedor de toda a credibilidade, fiquemos firmes, esperando a qualquer momento a sua volta. Essa é a nossa reflexão de hoje, meus amados. Fiquem em paz, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor, nosso Deus, nos conceder.